projeto muito mais, eu participei da comissão que estruturou o projeto lá atrás. A ideia era de uma descentralização muito mais radical, inclusive, mas ela, mesmo no governo Marcos Suplicy, não vingou tanto. Mas ficou uma coisa, já que era um avanço grande em relação ao que se tinha. Só que aí houve um retrocesso, quer dizer, nesse tempo todo em que a cidade foi comandada pelo PSDB, depois PSD e tal, PSD, né? PSD. Então houve um retrocesso, porque não houve nenhuma preocupação, muito pelo contrário, quer dizer, aquilo que a gente dizia, né, que eram as antigas administrações regionais, que eram só zeladorias, e as subprefeituras não tinham que ser muito mais que zeladorias, elas voltaram a ser zeladorias, né? Só que é isso, a gente chegou com essa situação, né? Então, é uma dificuldade de você, às vezes, se colocam conflitos do tipo, olha, se eu tentar fazer essa mudança grande agora, eu posso dar um tilt no sistema, e aí eu não ando com uma série de outras políticas públicas, né? Você tem uns trade-off desse tipo na administração pública, e que muitas vezes acaba impedindo você de fazer determinadas alterações que deveriam ser feitas. Então, acho que existe sim esse conflito, né? Acho que se o Haddad concorrer, se reeleger, acho que a coisa vai caminhar no sentido de se recuperar aquilo que a gente já tinha conseguido obter em termos de descentralização, mas nessa gestão, com todos os problemas que houve, né? Com o problema da não renegociação da dívida, dos recursos para investimentos que não vieram, impedimento de aplicar a lei do PTU, o aumento do subsídio aos transportes, com tudo isso aí, não deu para cuidar de tudo, para lidar com tudo. Agora, o próprio Conselho de Representantes, a existência dele, né, vai ajudar a empurrar nessa direção. Porque aí você está colocando a população ali junto com o Executivo, né, e a população vai estar percebendo a limitação, né, do poder que o subprefeito tem, vai empurrar nessa direção, acho eu, mesmo que seja uma outra gestão que venha pela frente. Finalmente, a questão do círculo vicioso que também não ouvi o nome, que o Felipe colocou, olha, é possível sim, né? Quer dizer, na realidade, quando o Roberto falou que houve um momento em que a taxa de crescimento de São Paulo ficou negativa, era por efeito inverso, quer dizer, a cidade vai ficando tão difícil, tão complicada, né? Tão, como é que se diz, tão inóspita, que as pessoas vão saindo, é o processo contrário, ao invés de chegar gente vai embora, né? E se você começa a melhorar e começa a ter mais crescimento, né, você pode fazer a coisa voltar, né, voltar ao problema. Porém, acho que isso não pode impedir a gente de fazer a cidade progredir, né? Quer dizer, aí você tem que pensar o país inteiro, é como a questão tributária que a Úrsula colocou. Quer dizer, eu acho que sem uma reforma tributária decente no país, que dê mais peso aos impostos diretos contra os indiretos, que aumente os impostos do patrimônio, etc., né, e que dê mais recursos de uma forma justa para o Estado e para o poder público, a gente vai ficar sem resolver um monte de coisa, né? Aí eu acho que é uma situação análoga, né? A gente tem que tocar e fazer o que for, que a gente achar correto pela cidade, e aí, enfim, aguardar o futuro, né? Tem como... Muito bem. Pontuar algumas questões só em relação às perguntas. A primeira pergunta do Rodrigo, aliás, todas as perguntas muito pertinentes, muito interessantes. A primeira pergunta do Rodrigo em relação à participação privada, também vejo com bons olhos, acho que essa é uma questão importante. Tem que administrar, a administração da cidade implica a administração de tudo quanto é tipo de recurso. Eu só tenho uma preocupação em relação às possibilidades, por exemplo, de PPPs, parcerias públicas e privadas. Estava até discutindo com uma aluna que está fazendo um estudo de iniciação científica sobre isso. Ela começou o estudo dizendo, bem, as PPPs surgem no mundo como forma de tentar passar o obstáculo da dificuldade de recursos públicos. Então, a dificuldade de recursos públicos para investimentos iniciais faz com que se faça arranjos com a iniciativa privada, que investe e depois tem uma garantia de prestação de serviço paga pelo poder público. Aí lá adiante ela fala, bem, mas no Brasil temos dificuldades porque a gente não tem investimento inicial privado, então a gente tem que ter fundo garantidor público para parceria. Bem, temos uma contradição. A PPP não surge porque a gente tem um problema de recurso público. Então,
o investimento privado vem para dar conta dessa dificuldade de investimento público, e depois a gente garante a prestação do serviço. Aí eu tenho que criar um fundo garantidor para garantir o investimento inicial? Gente, se é uma economia de mercado com subsídio do BNDES, é um tanto complicado se a gente quer esse crescimento. Então, eu vejo em vários locais, em vários estados e municípios que tentam trabalhar a PPP, sempre a mesma questão. Tem que fazer o fundo garantidor inicial e colocar algum tipo de capitalização nesse fundo para dar conta de fazer a PPP. Aí, não resolve o problema, né? Então, para ter essa parceria privada, de fato, o privado tem que estar disposto a colocar algum recurso. E esse recurso inicial do investimento ele é muito importante, porque muitas vezes você consegue garantir o recurso da prestação futura, quando você faz a troca de serviço. Por exemplo, acho que tem Lauro de Freitas, uma prefeitura que estava lá querendo fazer PPP para dar conta do transporte, na Bahia. Consegue pagar o serviço do transporte, mas não tem recurso para fazer a instalação. Então, o privado bancaria e depois isso vai ser diluído nas prestações futuras. Não, mas o privado não quer bancar, quer o fundo garantidor de investimento. Aí não vai sair, entendeu? Isso é a mesma coisa em São Paulo. A gente está dizendo que tem dificuldade de investimento. Consegue, muitas vezes, ter o subsídio futuro administrado no tempo, mas se não tiver a parceria, senão fica um P faltando, né? Fica perdendo o P. Bem, então essa é uma questão. Acho que é super importante, mas tem que administrar e investimento é risco. Tem que ter um pouco de risco no setor privado, senão fica difícil, se quiser todo o subsídio. Na questão do Patrick, da descentralização, eu acho que essa é a saída para São Paulo desde muito tempo. Eu acho que uma das possibilidades de solução da administração do conflito é fortalecer os governos locais. Concordo que tem uma contradição. O subprefeito é enfraquecido. O enfraquecimento é refletido no orçamento, mas ele é anterior. Você não divide poder, como o Roberto comentou. Você não tem uma divisão das secretarias do poder com esse subprefeito. Então, na medida em que eu tiro dele a coordenadoria de educação que tinha lá, tiro a coordenadoria de saúde que tinha lá, eu não quero dividir poder de duas grandes áreas que têm recurso, que têm estrutura. Então, a gente tem 3 níveis de dificuldade. Uma é a política, que é a política local. A política se reflete em cada uma das 32 subprefeituras, que é da onde sai toda a nossa vereança. São núcleos políticos de movimentos, de associação, de partidos que estabelecem conflitos ali que vão se refletir em quem vai ser o subprefeito. Então, uma das possibilidades seria até ter eleições para subprefeito, para a gente conseguir administrar como é que se dilui esse conflito da política e define periodicamente também quem vai ser subprefeito. Não sei como é que a gente consegue chegar a isso, mas pode ser uma possibilidade. A segunda questão complexa é a questão administrativa. Para a gente fortalecer a subprefeitura tem que ter carreira. Não dá para administrar a subprefeitura do jeito que é hoje, que é um subprefeito, um chefe de gabinete e 3 atas, assistente técnico administrativo, que, coitado, ele faz de tudo, ele faz um processo, ele grampeia, ele atende o telefone, ele atende o conflito e apanha, porque não dá para fazer, é impossível. Para isso, a gente vai ter que resolver o problema inicial de estrutura de São Paulo, rever mesmo as estruturas, colocar a gente na subprefeitura e tirar de algumas secretarias. Vocês estão acompanhando que está aberto um concurso de gestor, agora, nesse momento, que é uma conquista nossa de fazer lá, que precisava ter carreira de gestor, carreira de analista. São Paulo está parado no tempo há 20 anos, não estrutura, não tinha concurso há muitos anos, salário médio muito baixo, ninguém quer trabalhar na prefeitura. Se você não tiver gente querendo trabalhar, quadros médios bons, como a Leda colocou, você não avança, e na subprefeitura menos ainda. Então, tem que administrar, tem que resolver essa questão administrativa e colocar a gente lá, contratar mais e colocar a gente lá. Isso significa algumas áreas perderem recurso para colocar na subprefeitura. E junto com essa questão administrativa tem uma questão legal. Essa questão das áreas estruturadas, vamos ter que trabalhar legalmente como é que eu tenho uma área que pode ser transversal. Porque se todo mundo só quiser trabalhar na sua área, você não constrói uma subprefeitura. A subprefeitura tem que ser construída a partir da demanda local. E aí a educação tem que conversar com a saúde, tem que conversar com a assistência, tem que ter um núcleo pensando a população e depois as áreas. Senão eu só segrego o problema e os problemas não são segregados. A solução do problema não vem na caixinha. Esse problema eu resolvo com a receita só da saúde, esse só do esporte, esse só do lazer. Não é assim, vocês sabem, na prática não é dessa forma. Então a gente vai ter que normatizar isso para poder avançar. A gente caminhou na normatização, concordo com a Leda, para garantir o que a gente previu na Constituição, mas não é possível que a gente, a partir desse amadurecimento, não consiga trabalhar a transversalidade.
para daí estabelecer núcleos locais transversais para dar conta da população de Campo Limpo, da de Vila Mariana, da de Ipiranga e do que seja. E, por fim, na terceira questão, concordo com a Leda, eu acho que essa é algo que pode acontecer, como pergunta o Felipe, e a solução disso é um investimento em vários centros no país como um todo. Se eu resolvo o repasse do recurso para São Paulo sem resolver investimento em outros centros, eu vou conseguir continuar trazendo pessoas para cá. A única forma de não trazer é ter outros centros de excelência em educação, em saúde, cultura e tudo, que as pessoas se dividam, né, e haja uma migração, uma movimentação de população em outras localidades do país. Senão a gente acaba centralizando, e isso não é bom nem para São Paulo e nem para o país. Só um detalhe que na questão da saúde de São Paulo, além da questão do centro de excelência, da vinda de um monte de pessoas para cá usar o mesmo serviço, São Paulo perdeu recursos federais 2 vezes, porque a gente teve aqui o estabelecimento do PAS, na época do Maluf, que era um sistema de saúde que não era universal, não era do SUS. Então, São Paulo perdeu o direito à verba do SUS. E, recentemente também, na estruturação que o CASAP tinha feito na área da saúde, a gente perdia recurso de boa parte dos programas federalizados de saúde. Então, a gente deixava de contar, para além também da assistência universalizada, então a gente deixava de contar com cerca de 1 bilhão de recursos. Então, até reestruturar isso tudo para conseguir receber os recursos do Ministério demora. Então, espero que a gente agora consiga, de fato, universalizar e resolver parte desse problema. A última pergunta. Bom, eu não vou me alongar, porque eu acho que foi tudo muito bem respondido. Assim, eu tenho alguns pontos assim, a acrescentar. Em relação à participação privada, assim, eu vou me ater a um ponto aqui, que eu concordo com todas as modalidades, são interessantes. Mas o grande desafio que nós temos é desprivatizar o Estado. Esse é o desafio que está colocado para a gestão pública. Porque isso que a Úrsula colocou em relação ao PPP, não é sobre PPP, é sobre qualquer coisa. Quando ela fala lá da briga do orçamento, em qualquer uma dessas áreas você vai ver uma tentativa de privatizar esse orçamento. Então, assim, eu proponho um choque de capitalismo no Brasil. Acho que temos que ter. Não querem capitalismo? Então vamos ter capitalismo do jeito que querem. Capitalismo de verdade, né? Correr risco, ir lá e tal. Isso eu acho importante. Mesmo isso que os CEPACs, né, que a Leda defendeu, por exemplo, você tem toda uma gestão desses fundos para decidir os investimentos. E o prefeito Fernando Haddad, agora, na Operação Urbana Água Espraiada, ele inverteu a agenda toda que estava planejada e que nós herdamos de resolver um problema de um túnel para ligar imigrantes, e nós revertemos isso e colocamos em pauta todo o investimento social que estava previsto na Operação Urbana, que é a questão da moradia, do parque, da canalização dos córregos, para só então, se sobrar o dinheiro, a gente vai fazer o túnel, né? Então é uma inversão de prioridades que, mesmo nessa questão em que você se apropria da mais-valia urbana, né, você tem uma pressão dentro do Conselho Gestor e na definição dos investimentos para melhorar as condições do capital imobiliário, né? Que é disso que se trata o que o município tem que lidar. Quando eu falo dessa questão territorial, o caos existente ele tem uma ordem. É a ordem do interesse do investimento imobiliário na cidade de São Paulo, a questão da terra, né? É isso que eu até ia falar com o corolário, né, do que eu estava dizendo dos instrumentos de gestão, mas como é que você faz a gestão de uma cidade que você não coordena a maneira da ocupação da terra, que ela está privatizada, né? Então é isso, você vê espigões, você vê pessoal morando em casa no Jardim Europa, no Pacaembu, na City Lapa, é bonito, não é? Mas é um horror para a cidade isso, né? Então, eu vi agora, passando por ter caminho para o Jardim Europa, tinha uma faixa lá dizendo que o Jardim Europa é o pulmão da cidade. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, por exemplo, o nosso... eu defendo, eu não sou candidato a nada. Isso me dá muito conforto. Perdi o que eu ia falar, agora que você... Ela me chama sempre a responsabilidade.
Mas eu acho que essa questão, por exemplo, urbana na cidade, agora com o plano diretor, né, que é uma tentativa de entortar esses interesses para você minimamente tentar construir os eixos de desenvolvimento da cidade ao longo dos eixos de transporte, né, vamos adensar a cidade, né, adensar de uma maneira responsável, vinculado ao transporte. Então você não pode ter um lugar, uma tremenda infraestrutura urbana e o cara morando ele 10 empregados, entendeu? E jogando tênis em 10 quadras no meio do bairro. Não faz sentido nenhum isso, né? Então, na área que tem serviço, que tem aglomeração urbana, você tem que ter adensamento. Eu sou um milionário, eu não, estou falando no caso deles, eu quero morar muito bem, numa casona com piscina, vai para a represa, vai para outros lugares. É para isso que serve em qualquer outra cidade decente do mundo, né? Porque eles viajam o mundo, aí quando voltam aqui, eles não percebem isso, né? Que no centro da cidade mora a classe média, né? O rico, ele mora na periferia da cidade. Você tem bolsões de riqueza, obviamente, morando em apartamentos, não em casa. Mas se você quer morar, você paga o transporte, você paga o seu helicóptero, o seu carro com ar-condicionado, o pedágio urbano, e você vem trabalhar na cidade, né? Então é isso que se fala em justiça da distribuição da terra para poder construir uma cidade que você domine os serviços sobre ela, né? Então eu acho que essa desprivatização ela é fundamental para você ganhar governabilidade sobre a cidade. Você não pode ter uma cidade com déficit habitacional aí de 800 mil moradias e você tem 300 mil casas fechadas na cidade de São Paulo. As pessoas especulam com apartamentos. Como é possível isso? Então eu fico igual um doido lá administrando, nós no caso, os serviços da cidade, enquanto se constrói coisas para deixar vazio para alguém especular, lavar dinheiro, fazer seja lá o que for. Então isso não é possível. Eu morei um tempo, fiz um intercâmbio, eu morei lá na Itália uns meses, né? Eu aluguei um apartamento, lá uma república, né, tal. A nossa conta de gás e de telefone era mais cara porque era o segundo apartamento da senhora que alugava para a gente. Ela pagava mais por essas taxas. Telefone, tudo era mais caro. O IPTU dela é mais caro. Então, por que você tem que ter duas propriedades? Não está escrito. Então, assim, eu acho que nós temos que quebrar um pouco a prevalência do interesse privado sobre o público, né? E é isso a questão do financiamento. Não vamos nem entrar nessa questão, nós vamos ficar uma vida aqui discutindo o que seria essa reforma tributária para melhorar, né, as condições do Estado. Porque já que o capitalismo no Brasil é dependente do Estado brasileiro, ele poderia pelo menos ter a decência de defender o Estado brasileiro, né, e melhorar as suas condições de financiamento. Porque ele depende disso. Não existe competência privada no Brasil. Você vê a história do desenvolvimento do Brasil, ele se dá dessa forma, por uma forma de se apropriar do financiamento do Estado, né? É disso que nós estamos tratando. Então essa é a grande briga, né? Agora, para fazer essa briga, você tem que ter minimamente uma estrutura, né? Sobre a descentralização, eu acho assim, eu até no dia lá que a gente fez a conversa sobre isso, tem uma questão da agenda política, né, que está colocada. É bom lembrar, assim, eu acho que o programa de descentralização feito pela Marta, ele foi bastante radical, ele estruturou, de fato, as subprefeituras, ele deu poder ao subprefeito, mas vocês têm que lembrar que dentro da agenda política, a prefeita Marta, ela ganha a eleição disputando contra a máfia dos fiscais, né, do Maluf e Pita. Foi dentro daquele escândalo que ela ganha a eleição, né? E a agenda da descentralização e de melhorar então administrações regionais, ela estava na pauta principal, né? Então, hoje, a agenda política que elege o Fernando Haddad não é a mesma. Então, assim, como a Leda disse, dentro da agenda a gente não consegue atacar tudo, né? Tem um conjunto de frentes para ser debatido. O prefeito Fernando Haddad ele escolheu outras. E eu acho que foi uma forma inteligente, foi o seguinte, nós tínhamos uma ilusão durante o processo da centralização da gestão Marta, que foi, se eu criar a estrutura e der o poder, o povo assimila isso e não tem como reverter. Não durou 2 meses, foi um decreto, criou os cargos dos secretários adjuntos, acabou com as coordenadorias de saúde e educação, desmontou o planejamento territorial e a transversalidade das políticas, acabou, da noite para o dia. Ninguém pediu para voltar atrás nisso. Então, acho que o prefeito, quando ele cria o Conselho de Representantes, eu acho que você cria um instrumento de pressão para que, se a população de fato quer a descentralização, ela vai brigar por isso. E vai constranger a administração pública a colocar isso como a primeira pauta da agenda, né?
Hoje, eu acho que ela não é, de fato, a primeira pauta, mas eu acho que o prefeito teve a inteligência de colocar isso, um elemento de pressão para que isso se torne futuramente um centro da agenda. E a questão do subfinanciamento, assim, eu concordo com o que você falou, é possível que isso ocorra, mas eu não concordo com o pressuposto que está colocado, que a melhora dos serviços necessariamente gera uma concentração populacional, porque não foi essa a raiz da concentração populacional. A raiz dela foi a questão do emprego e do sujeito se resolver economicamente. Foi o aglomerado urbano de São Paulo atraiu as pessoas por essas razões. Elas não prestavam um bom serviço, muito pelo contrário. As pessoas vinham para São Paulo e elas morrem ainda nas enchentes, nas áreas de risco e tudo mais. Não tem vaga em creche, não tinham naquele tempo. Hoje nós temos uma cobertura muito boa, né? Não tinham escolas, não tinham nada disso, mas mesmo assim houve uma concentração muito forte. Portanto, o que faz essa concentração, a causa dela está na dinâmica do capital, do emprego que precisa dessa concentração e atrai essas pessoas. Mas, obviamente, você tem razão, quer dizer, num momento que isso se estabiliza, essa dinâmica urbana, é claro que se o lugar tem mais serviços, tem uma possibilidade de atrair. Mas eu acho que nós não estamos ainda perto disso. Isso pode vir a ser um problema. Mas eu estava falando mais do problema, eu estava falando da solução. Eu não sei muito bem qual é, mas eu acho que uma saída é uma questão da decisão metropolitana da distribuição desse serviço, porque aí até os municípios decidindo igualmente como se dá essa distribuição podem tentar equacionar essa concentração no território paulistano e tentar, pelo menos, descentralizar dentro do território metropolitano, né? Porque hoje, da maneira que está, é totalmente desproporcional a força política que a cidade de São Paulo tem frente aos municípios que gravitam em torno de São Paulo. Então, ele tem uma condição política de melhor disputar os recursos, não consegue os recursos suficientes, mas consegue mais do que esses municípios periféricos. Então, hoje já é cruel a maneira que se dá a distribuição. Então, acho que a gestão de uma maneira mais metropolitana poderia ser uma forma de distribuir melhor esse dinheiro e melhorar essa decisão e financiamento das políticas, né? E, por último, as ciclovias, né? Eu, de fato, assim, eu tenho uma parte das ciclovias que eu tenho que fazer na secretaria por conta dos corredores de ônibus, né? Então, quando eu estou abrindo os corredores, nem todos, eu tenho também que fazer a ciclovia, mas é muito pouco perto do todo. A gente sabe que, por exemplo, a zona sul da cidade de São Paulo, ela é totalmente diferente da zona leste. Então, creio eu não estou acompanhando a implementação das ciclovias. É muito mais fácil implementar as ciclovias na zona leste do que na zona sul. Porque o viário na zona sul, você não tem um viário para carro, você não tem saída do bairro para carro e ônibus, né? E as ciclovias realmente disputam esse espaço e lá eu acho mais complicado mesmo de fazer. Sem contar a questão das travessias dos rios, que é um problema ainda que nós temos que resolver na questão da ciclovia. Tem coisas planejadas para tentar resolver, mas é um investimento muito maior do que esse que nós estamos fazendo. Mas isso está planejado. Da mesma forma, a região norte da cidade de São Paulo. Você tem o mesmo problema da Zona Sul por conta da questão montanhosa. Então, você tem vias muito estreitas de acesso. Você vai ver que a ciclovia lá também é uma dificuldade maior para você conseguir instalar. Eu acho diferente da Zona Oeste e Leste, né, que você tem um viário que, inclusive, se comunica com as regiões metropolitanas. Ela se dá nesse eixo. No Sul, ela vem para o Sul, mas se espraia para as laterais, né? E no Norte é a mesma coisa, que você tem a barreira da Cantareira, né? Então, acho que o Leste e o Oeste são mais privilegiados mesmo, mas é um problema que nós temos que ir atrás para tentar resolver. Né? Bom, gente, na verdade a gente já avançou no horário, são quase 7h30 que vai começar a aula do noturno, então vou encerrar o evento agora. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Só para retomar a questão do CEPAC, eu vou dizer uma coisa. Foi muito importante o Garibe ter lembrado aqui, na questão da Operação Urbana Água Espraiada, a inversão de prioridade que a gente fez dos
eventos, enfim, das melhorias que a operação urbana prevê serem feitas na região, né? É claro que o prefeito ficou meses a fio ouvindo desaforos por ter colocado o túnel em último lugar, né? O túnel é o que ia consumir a maior parte dos recursos da operação, é uma obra rodoviarista, prevista só para passar carro, nem ônibus está previsto para passar no túnel, né? Vai atingir uma parcela pequeniníssima da população, em detrimento de uma série de outros investimentos que estavam previstos, que esses sim vão melhorar a vida da população de lá, que é habitação social, que é parque, que é drenagem de córrego, etc. Então a gente simplesmente colocou no fim da fila, se sobrar dinheiro se faz, se não sobrar não se faz. E isso foi uma reivindicação da população nas audiências públicas do programa de metas, né? Então falei com o prefeito, falei, olha, do Oiapoque ao Chuí, até o pessoal da Zona Leste é contra o túnel. Então, vamos ver se a gente inverte isso. Então, quer dizer, é isso que eu digo, quer dizer, a gente tem que usar o poder do capital privado, impedindo a prevalência do interesse privado, né? E a forma de fazer isso. Agora, sempre depende muito, por mais que haja institucionalidades criadas, né, de quem senta na cadeira. Sempre depende muito. Se fosse outro prefeito, não ia fazer essa mudança, certamente, mesmo que houvesse um clamor da população para que isso fosse feito, né? Então, depende de quem senta na cadeira, gente, não tem jeito, né? As instituições podem avançar, a forma de gestão pode se aprimorar tecnicamente, etc. Agora, o poder, né, de mudança de quem senta na cadeira é muito grande. Bom, ainda bem, né? Porque senão a democracia ficava sem sentido. Bom, claro, quero agradecer muito por todos os debatedores. Acho que foi uma ótima introdução à administração pública e gestão. Agradecer a todo mundo que veio e dar só 2 informes, que agora é o último momento de votação para as eleições do centro acadêmico, com quem quiser votar, e que o prefeito Fernando Haddad já confirmou a presença dele no dia 27, às 11 da manhã, vai ser ali no auditório FEACIM. Muito obrigado a todo mundo. Quanto à votação do centro acadêmico, vai ser reaberta ou é nesse limite? Bom, as questões do CA a gente trata depois entre nós. Muito obrigado aos debatedores.